Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir mais um videozinho aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Pessoal, Botafogo aí recebe o Cuiabá no Newton Santos. Pessoal, arena lotada. Newton Santos vai ser pequeno aí para o palco do espetáculo que o Botafogo está preparando, né, pessoal? Porque o Botafogo está embalado, não vai poupar ninguém, vai vir com o time titular para cima, arrancar mais 3 pontos ali e rumo ao título, né, pessoal? Bora acompanhar agora esses comentários aqui do programa, mas antes se inscreva no canal, deixa o teu like e, se possível, aquele comentário que é muito importante pra gente. Agora, bora acompanhar comigo esse vídeo até o final, está topíssimo. Entrevista exclusiva com Savarino. Tá jogando bola o Savarino, hein? Vamos ouvir. Eu acho que temos que estar bem, primeiramente mentalmente, fisicamente temos que estar muito bem. Espero e, se Deus quiser, todo mundo fique saudável. Mientras todo mundo fique saudável, todo mundo vai fazer o melhor, seja os que o Arthur Jorge escolha para jogar, como os que estão fora. Sempre vão fazer o melhor, mas só pido a Deus que todo mundo fique saudável para nós encarar todo esse jogo, porque sei que o Botafogo vai dar o melhor e brigar pelos dois títulos que são muito importantes agora, o Brasileirão e a Libertadores. Eu sei desde que cheguei aqui no Botafogo que o sonho da torcida não só a Libertadores, mas também o Brasileirão. Assim eu já tinha ganhado o Brasileirão, eu quero dar essa alegria para a torcida do Botafogo que merece. Ficaríamos na história do Botafogo, como você falou, muitas estrelas importantes, muitos ídolos que passaram por aqui pelo Botafogo, e nós temos uma oportunidade muito importante em nossa carreira para ficar na história do Botafogo, mas como sempre falamos, vamos passo a passo, jogo tras jogo, e que nós possamos finalizar essa temporada muito bem para fazer história com esse clube. É, o Savarino. De repente, algum apresentador da ESPN daqui a 20, 30 anos pode estar falando de um jogador lá no futuro e chamá-lo assim, o Savarino dos tempos modernos. O Botafogo de tanta gente, aí vai lembrar. Savarino, tem tudo para entrar para a história do Fogão. Hein, professor? Tem. Eu estava pensando aqui que, ó, dependendo do que acontecer, é candidato a rei da América, hein? Vai ser tão fácil escalar esse Botafogo, né, no futuro. Tá jogando muita bola. Ele que mudou um pouco, assim, de característica, pelo menos aos nossos olhos, né? Aos olhos de quem assiste. Porque no Galo, ele era o Savalizo. Falava muito do Savalizo. Agora, ele tem uma função ali mais cerebral, mas, olha, o homem sabe jogar. Ele virou... ele tinha muito aquela questão de ser um jogador de lado de campo. Ele era um ponta, né? Ele era mais um ponta no Galo, né? Ele é o cara que joga ali circulando por trás do centroavante. Muitas vezes na transição, mas não é o cara que atua aberto. Quando ele chegou no Botafogo no início do ano, ele era um jogador de lado. Chegou para isso. Ele foi evoluindo para ser um jogador de intermediária e área, que tenha liberdade para identificar os espaços e atacar aqueles espaços, sempre com muita qualidade. Então, por exemplo, o gol que ele fez agora contra o Vasco, ele aparece livre na área, sozinho, porque ele, vai aparecer um espaço para mim ali. E aí não é só aparecer livre, ele aparece livre e pega um chute de primeira de um cruzamento que vem do outro lado com perfeição no contrapé do goleiro. Não, foi um gol, foi um golaço, por favor. Foi um golaço. Continue. Foi um golaço por isso tudo, porque tem leitura de espaço, tem a leitura do posicionamento do goleiro para tirar a bola dele e a execução, né, com perfeição de um chute difícil. Então ele tem a técnica e evoluiu muito, e eu acho que com liberdade que os técnicos foram dando a ele, especialmente o Arthur Jorge, nessa questão de leitura do jogo. Leitura do jogo. Ele lê muito bem os espaços. Um time de muita movimentação, né? O Botafogo. E o Savarino tem essa característica, né, Mari? Sim. E foi favorecido ainda com a chegada do Almada, né? Claro. Porque ocupando aquele espaço ali um pouco mais para a esquerda, antes da chegada do Almada, o Almada chega bem adaptado ali, aí o Savarino ganha essa liberdade para circular nessa faixa de campo com maestria, de fato. No futuro vai ser muito difícil da gente pontuar. Claro que a gente fala muito do Igor Jesus, a gente fala muito do Luiz Henrique, mas os outros jogadores que favorecem muito, né, o jogo desses dois
vai ser difícil a gente pontuar ali quem teve mais impacto nesse Botafogo. E o Savarino, que foi um jogador importante no Atlético Mineiro, aquele Atlético que iniciou esse momento do clube lá atrás, em 21. E vai enfrentar o mesmo Atlético. Deixou saudades da torcida do Atlético e vai enfrentar esse mesmo Atlético na decisão da Libertadores. Olha só o destino, né, que tramou para ele Savarino. E a gente sabe, né, Abel? Não estou querendo antecipar nada, não, mas a lei do ex sempre funciona no futebol. Não sei se vai funcionar dessa vez. Tá secando o galo. Não secando, não. Tô falando que a lei do ex costuma... Ou não costuma funcionar. Sim. Comentário pontual, né? Tem ninguém no Galo que jogou no Eu estou Botafogo? usando aqui, quando eu falo de lei do ex, eu estou citando aqui sempre o nosso bravo Rafael Prates, que ele acha que a mística sempre é o mais importante no futebol. Acima de técnica, física, tática. Não acha nada. Ele acha que a com esse mística papo é pra o fazer mais gracinha. importante. Não é. Ele acredita nisso Mística é piamente. mais importante do que... Mas já cansou de Brincadeira. falar aqui, não é, professor? A mística pesa. Ele acha. Porque não é a mais, mas é... Então, eu tô fazendo Exato. às vezes aqui do Prates ao citar essa história da Lei 2. Mas, assim, para ele deve ser uma situação curiosa, né? De se colocar frente a frente com um clube do qual ele foi importante, onde ele fez o nome dele aqui no Brasil e guarda, com certeza, bons momentos na memória. Falamos de Botafogo e Cuiabá. E agora vamos falar de Vitória e Corinthians. Foco total no vestiário para consagrar uma temporada histórica no Botafogo. Esse grupo merece, porque esse grupo se entrega, se apoia, se ajuda, cara. E vai ser assim até o final, cara. A festa da torcida na vitória no clássico contra o Vasco se estendeu para o campo. Na comemoração do gol de Júnior Santos, que sacramentou a vitória, o time mostrou mais uma vez que está unido na busca pelos títulos do Brasileiro e da Libertadores. Após a partida, o grupo foi recepcionado com muita festa por John Textor. E se o time jogou de terno, o zagueiro Bastos, que estava suspenso, foi a caráter. Tá maluco, pedal? O próximo desafio é no sábado, contra o Cuiabá, mais uma vez no Nilton, com a festa da torcida para ficar mais próximo do título brasileiro. Muito legal esses vídeos de bastidores. Você não vai pedir desculpa, que tá Fernandinha, mostrando. não? Eu falei líder. Tem uma regra aqui imposta pela Fernanda Botafoguense que não pode secar, dizer que o Botafogo vai ser campeão, que é o líder. Era uma palavra proibida aqui, gente. Olha, Fernanda, desculpa. Eu tô com o Botafogo nesse final de ano aí, pra levar os 2 títulos. Não tô secando, não. Tava falando dos bastidores que mostra ali nas internas a resenha dos caras, a corrente. E aí a gente vê um Marlon Freitas, que não é assim o badalado do Botafogo, mas é um líder ali, o Marlon Freitas, tá, gente? Que chega e puxa ali a resenha. São coisas de personalidade, né? Legal a gente ver que é o Marlon Freitas ali que dá as ordens, né? E vale mencionar que o Marlon Freitas só tá no Botafogo hoje em dia porque o John Textor apostou nele, porque como o Pedrosa trouxe aqui os bastidores em vários momentos, ele quase foi pro Vasco da Gama. E o John Textor bancou a permanência dele, deu uma renovação de contrato, um aumento, confiou no jogador, mesmo o jogador estando em baixa com a torcida. Era um jogador que estava sendo criticado pela torcida alvinegra, mas mesmo assim o John Textor bancou e isso precisa ser ressaltado pelo dono da SAF do Botafogo. Mais um acerto dele, por sinal. Não é à toa que o Botafogo está tendo sucesso dentro de campo. E diferentemente do que a gente viu na temporada passada, o Botafogo chega nessa altura da temporada numa crescente muito boa. E o Palmeiras está caindo de produção. Tanto é que a gente vê as entrevistas coletivas do Abel Ferreira, assim, ele deixa muito explícito que ele também já está vendo uma certa situação, ele está muito incomodado com a atuação de alguns jogadores, então, na minha opinião, o Botafogo está se encaminhando para ganhar esse título do Campeonato Brasileiro. Acho que o Abel tivesse que apostar, ele apostava no Botafogo campeão. Ele está sentindo que vai dar fogão. É isso. Ô, Pedrosa, eu fiquei olhando a tabela ontem, tentando fazer uma conta, assim, né? O que falta, qual a projeção? Agora que os botafoguenses vão falar que eu estou secando. Sim. Projeção para ser campeão. Aí calculei ali, porque tem um Fortaleza chegando, tem um confronto direto, e fiz assim uma projeção bem simples. Se o Botafogo vencer os próximos 4 jogos, Cuiabá em casa, dá pra vencer, né? Okay. Atlético Mineiro fora, mais complicado, jogo difícil, mas dá pra vencer. Depois Vitória em casa. E aí ele vai pro confronto direto contra o Palmeiras
independente dessas 3 rodadas, os resultados do Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras também vença esses jogos e o Fortaleza também, ele vencendo o Palmeiras, esse 4º jogo, 4 vitórias seguidas, é campeão brasileiro. Já viaja para a Argentina como campeão. Se o Palmeiras vacilar como está vacilando e tropeçar, ele pode chegar nesse jogo campeão ou com empate ser campeão. Agora, independente de qualquer resultado dos outros, se o Botafogo vencer os próximos 4 jogos, é campeão brasileiro. Eu vejo dessa maneira também, Flávio. E assim, vai pegar um Cuiabá praticamente rebaixado. Para mim, obrigação dos 3 pontos. É claro que coisas podem acontecer, como o Botafogo enfrentou o Criciúma, foi 1-1 com uma noite maravilhosa do goleiro do Criciúma. Aí no tapetinho isso acontece, também é diferente. mas assim, a lógica não é essa. A lógica é o Botafogo vencer todos os jogos que tem pela frente, principalmente contra esses adversários mais frágeis, digamos assim. O Vitória, dos que você citou nos primeiros, é um time que tem crescido, é um time que pode causar dificuldades ao Botafogo. Mas assim, a gente está falando aqui do principal futebol do Brasil. Quando a gente fala sobre confiar no Botafogo, não é só porque o Botafogo tem 6 pontos na frente, não é só a matemática, é o que se vê em campo. O Botafogo é uma equipe que joga da mesma forma dentro de casa, joga fora de casa da mesma forma, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, é um time que tem uma característica, que tem um DNA. E além de tudo, como a gente citou aqui, tem elenco. Porque, por exemplo, o Abel Ferreira pode estar sofrendo porque na cabeça dele as peças que chegaram no meio do ano não estejam rendendo. Felipe Anderson, por exemplo, que foi uma contratação muito badalada que chegou no Palmeiras, todo mundo achava que ia comer a bola, tem ido mal. O que também não é nada culpa do Felipe Anderson, é algo que é normal quando você volta do futebol europeu. Já os jogadores do Botafogo, não. O Botafogo contratou jogadores que estão dando respostas instantâneas. E como vocês disseram aqui muito bem, tem um grande dono, tem um grande técnico. É muito difícil, não é pela tabela, é pelo que o Botafogo apresenta em campo que o Botafogo perca esse título. Muito difícil, né? Contra o Atlético Mineiro, na final da Libertadores, é um jogo só, aí tudo pode acontecer. Ainda assim, considero o Botafogo favorito, o time melhor, que o Atlético Mineiro está jogando mais bola, mas é um jogo. Dificilmente no Brasileiro, acho que vai escapar nessa situação aqui que se encontra. E é bom a gente ressaltar que essa distância para a final da Libertadores ajudou. Muita gente, o Botafogo vai ter que revezar, poupar, botar time misto. Afinal, é dia 30. É com força máxima daqui para frente, né? É o que eu penso também. Eu acho que isso aí foi uma boa notícia para o Botafogo. Quanto mais longe a final da Libertadores, melhor para o Botafogo. Então, assim... E outra, não é só o Botafogo que mostra pra gente que tem chance, que tá caminhando para conquistar o título. Os adversários também, eu não vejo os adversários tendo força. Mencionei o Palmeiras aqui, mas também não vejo o Fortaleza, por exemplo, que está em terceiro, tendo força para chegar à liderança e passar o Botafogo. Não vejo isso. Não vejo o Botafogo perdendo muitos pontos até o fim do Campeonato Brasileiro, e eu também não vejo os adversários ganhando pontos suficientes para poder chegar ao líder Botafogo. Então, de fato, assim, eu acho, óbvio, o futebol é um acaso, mas se eu tivesse que apostar aqui, seria o Botafogo campeão brasileiro. E só complementando, Flávio, o que você falou, os adversários do Botafogo: Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, Vitória em casa e o Palmeiras. Aí pega o Palmeiras, É o confronto Internacional direto, fora as duas últimas e o rodadas. São Paulo em casa. Na pior das hipóteses, o Botafogo ainda tem o último jogo dentro do Newton Santos. Assim, eu acho que ele vai para a Argentina chegar campeão brasileiro, hein? No confronto com o Palmeiras, já campeão. É verdade. Já pode. Se você parar para O Palmeiras pensar... pega um Grêmio aí, um jogo complicado, ou ele joga para um empate para ser campeão. Eu tô fazendo uma projeção então que o são Botafogo 9 vai vencer. pontos para o Botafogo E ser aí, campeão. esses duas últimas rodadas viram amistoso, que não pode ser mais alcançado. Ainda falando do Botafogo, né, a gente preparou uma arte com os números incríveis do Arthur Jorge em clássicos no comando do Botafogo. É impressionante, né? Ó, ganhou do Flamengo 2-0, Fluminense 1-0, empate com o Vasco em 1-1. Isso aí é toda a trajetória dele em clássicos, né? Isso. Teve o 4-1, ele vence o Flamengo 2 vezes, né? 4-1, 2-0 no Maracanã, o 4-1, 1-0 no Fluminense, 2 vitórias sobre o Flu. Esses são os confrontos dentro do Campeonato Brasileiro, né, Paquito? Então, nesses 6 clássicos, né? 1, 2, 3, 4, 5... Rapaz, impressionante, não perdeu nenhum e só um empate. Ah, clássico, tudo pode acontecer, não tem favorito. Mais ou menos essa história, hein, Vini? Aqui, 6 jogos, o cara ganhou 5 e empatou 1. E desses 6 aí, eu vou chamar a atenção de 2. O 4-1... Daniel, parabéns pro Daniel, sempre ajudando a gente aqui com uma arte bacana. Ficou bonita mesmo, parabéns, Daniel. 4-1 em cima do Flamengo, que foi um baile. Ele deu um baile no Flamengo. E o que a gente viu recentemente em cima do Vasco
também foi outro massacre, 3-0, poderia ter sido um placar até mais elástico. E, inclusive o 4-1 também, em cima do Flamengo, poderia ter sido mais elástico. Esses 2 jogos aí me chamaram muita atenção na ocasião. Detalhe, né? Se eu não tiver errado nas contas matemáticas, ele só levou 2 gols. E ele fez 2, 3, 4, 8, 9, 12. 12-2. 12-2. Na soma geral, impressionante. Saldo de 10 gols rapaz. nos clássicos. Olha, que são jogos um clássico, teoricamente hein? muito difíceis. Que né? são difíceis, sendo em casa ou fora, o cara tá quase 100% de aproveitamento, só sai da curva o empate com o Vasco. Podemos dizer que é o melhor treinador do futebol brasileiro. Né? No momento é o melhor. Momento, sim. Melhor Se eu tivesse treinador. que eleger, seria ele. Vai ser o técnico Tem o do Vojvoda campeonato, também do bem Fortaleza, provável. que faz um trabalho sensacional. Já mais mas- constante, né? Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, é tempo de Botafogo. Porque assim, há 3 anos, pessoal, se algum enviado especial do futuro aí tomasse ali com o torcedor do Botafogo e descrevesse o segundo semestre de 2024, correria o risco de parar ali um manicômio, ou sei lá, na melhor das hipóteses ali, receber um desprezo aí do interlocutor. O mensageiro sofria de forte cancelamento e seria desautorizado ali em praça pública. Uma perda aí de credibilidade da mastodônica futuro. Aliás, era uma palavra ali que não existia no glossário do universo preto e branco. Porque o time ali só estava preocupado em vencer Brusque, Londrina, Sampaio Correia e Operário para ganhar uma sobrevivência com acesso à Série A. Hoje, todavia, o Glorioso é finalista da Copa Libertadores e lidera o Campeonato Brasileiro com 6 pontos à frente do segundo colocado. Ainda por cima, é dono do melhor futebol das Américas e o caminho ali da glória eterna, que tem ali tudo para ficar na história. O Botafogo de 2024 já atingiu ali seu recorde nos números corridos, números de pontos corridos ali, que é 67. Ainda com 6 jogos pela frente. Voltou a colocar seus futebolísticos em seleções internacionais de astros argentinos, o Thiago Almada e até o goleiro reserva, o Gatito Fernandes. Todos, claro, protagonistas dos seus países. O clube ainda conta com o jogador mais valioso ali, ou melhor, mais valorizado do continente, Luiz Henrique. E enfim, da temporada ali, pode trazer uma fortuna com a saída de Igor Jesus, centroavante que estava esquecido no Oriente Médio e também chegou ali sem custo ao mais tradicional. Ninguém imaginaria que o investimento da SAF traria ali um retorno a curto prazo e que o Glorioso seria exemplo até para os rivais. Sim, tempo de Botafogo para os escolhidos sempre foi a torcida alvinegra, que se mobilizou ali de forma extraordinária nos últimos tempos, com caravanas de visitantes lotando ali as dependências do Colombo do subúrbio, consumindo ali produtos oficiais e também se associando aos planos do Camisa 7. Mas a mantra é de dentro para fora, para que o planeta tome consciência do que ressurgimos ali da instituição que moldou ali o futebol brasileiro. Nossos avós acompanharam de perto ali Garrincha, Didi, Nilton Santos, Manga, Jairinho e Zagallo. Chegou a vez então das gerações novas desfrutarem de um clube cuja grandeza é incontestável, que hoje a mídia de todo mundo, né, pessoal, de todo, não é só do Brasil, é todo mundo, fala do Botafogo porque é tempo de Botafogo. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu!